Ainda não sejam bem-vindos à biblioteca da Escola Euclides, Escola Estadual de Ensino Fundamental Euclides da Cunha, nosso patrono. A biblioteca está passando por uma reorganização com a ajuda da bibliotecária Nadine, que trabalha em uma escola privada, não vou dizer o nome para não criar problemas para ela, e que está em caráter absolutamente voluntário, ajudando-me a organizar a biblioteca, fazendo catálogo e várias outras atividades. Eu, por exemplo, já varri e lavei esse chão 2 vezes, mas ele continua sujo, né? Amanhã nós temos o retorno de uma das nossas funcionárias da limpeza, que irá então fazer talvez uma limpeza mais profissional, né? A minha limpeza ficou bastante desapontadora, porque aqui fica a marca da sujeira, né? Não sei se dá para ver ainda. Embora já tenha passado 2 vezes o pano, enxaguando, etc, etc, não consigo me livrar de uma quantidade de areia ainda que tem aqui. E aqui nós temos as pilhas de livros que saíram, parte das pilhas de livros que saíram da validade. Aqui não, esses aqui são os livros que eu estou tentando passar para uma aluna, que são livros de concursos vestibulares. Mas enfim, nosso acervo é bastante grande. Na verdade, a bibliotecária ficou bastante surpresa com a quantidade de livros, porque na biblioteca em que ela trabalha não tem tantos livros. Se bem que depois, conforme ela foi avaliando, tem muita coisa aqui que talvez não seja adequada numa biblioteca de escola, né? Ela chamou a atenção de que as bibliotecas Barça são coisa muito antiga, né? E que não dão a ideia de uma coisa acolhedora para as novas gerações, né? Concepções talvez divergentes à parte, a questão fundamental é que nós temos um bom e grande acervo de literatura brasileira e de literatura infanto-juvenil. E eu, então, estou catalogando, estou recém, acho que no número 140, alguma coisa assim. Então, não fiz muita catalogação de livros, mas a ideia, então, é fazer essa catalogação. Vamos ver se não desligou a câmera de tanto mexer aqui. Acho que não. Então, a ideia é fazer essa catalogação, que eu acho que estou não tão lentamente aprendendo a fazer. Então é um processo de repetição, né? Repetir já umas 100 e tantas vezes. Tem algumas coisas, como por exemplo o código de assunto, né? Que eu ainda não tenho segurança ao fazer, mas a questão do índice cutter, isso eu acho que eu aprendi a fazer. Às vezes surge uma dúvida, né? Por exemplo, se retira o artigo, que não era o artigo, mas o que fica, né? Enfim, tem algumas dúvidas. Mas estou aprendendo a fazer. Deixa eu só ver aqui realmente qual é o número, então. Assombros Juvenis, 144. 144 livros já catalogados. Esses livros que eu cataloguei hoje, dia 15 de de setembro, eles ainda vão passar pela revisão da Nadine, que vai ver se eu não cometi algum erro. Volta e meia cometo algum erro. Como eu disse, é um processo de aprendizagem, mas eu acho que estou aprendendo rapidamente o que um bibliotecário tem que fazer. Eu não sei se eu conseguiria organizar essa biblioteca toda, em quanto tempo eu levaria. Quando eu não era responsável pela biblioteca, eu já tinha me disposto então
a organizá-lo e tinha dado um prazo vago de 1 ano. Eu achava, não, em 1 ano eu aprendo e vou mexendo para lá, mexendo para cá, talvez desfazendo algumas coisas que eu considerar que estava errado, mas acho que em 1 ano eu resolvo. Agora eu acho que talvez em 3 ou 4 meses os livros estejam mais ou menos separados por assunto em estantes, né? Não sei se vai ser assim, talvez assim, não colado na parede, que aí só pode usar metade da estante, e não pode usar as paredes. Eu acho que as paredes talvez possam receber cartazes ou até mesmo desenhos e pinturas em papel pardo, talvez com algum tipo de tinta nas paredes em vez das prateleiras coladas nas paredes, mas é uma série de estudos. A coisa mais irritante para mim aqui são os livros vencidos, né? Aquelas pilhas ali, né? Esses livros vencidos são um sinal de diversas incompetências e talvez ganâncias do Estado, porque os livros saíram da validade. Esse aqui, por exemplo, é de 2021, né? PLND, Programa Nacional do Livro Didático, né? Define esse prazo de validade, né? Que eu acho que é só uma maneira de fazer com que se compre, que se gaste o dinheiro público comprando mais livros, que como esses aqui, muitos deles saíram da validade sem sair do plástico com o qual foram transportados. Mas, enfim, como sempre, já fujo um pouco ao meu escopo devido, que é o do funcionário, do professor meio maluco que por alguma razão então é colocado para a biblioteca. Bom, ao falar isso depreciativamente a meu respeito, eu tenho consciência de que eu estou sendo grosseiro com outros bibliotecários que estão lá por vocação e tudo mais, mas no meu caso, a minha teoria é de que a junta médica foi com a minha cara e pensou, bom, todos os professores querem fugir da sala de aula, então vamos dar uma delimitação de função para o professor Regis, né? Mas a administração achou que isso seria também uma maneira boa de cortar metade do meu salário, da minha carga horária, né? Então, registro a minha insatisfação. Por enquanto era isso, então ainda não sejam bem-vindos à biblioteca. O caráter um tanto extraoficial desta gravação, apesar de ser num cargo público e relativo ao meu atual trabalho, eu acho que se justifica porque hoje não é dia de ouvir na escola, então, em tese, eu estou aqui apenas como um voluntário também, né? Assim como a Nadine e o Aurélio vêm aqui como voluntários. Bom, eles jamais falariam metade das coisas que eu falei. Na verdade, eles não são muito de falar, se bem que conversando com eles respondem, e de maneira inteligente e tal. Mas enfim, não vem ao caso.